Boa tarde, como é que vocês estão? E aí, bora continuar a ler o Despertar da Consciência? Hoje a gente vai entrar no capítulo 6, os elementais do reino pré-humano ao mental. Apresentação e fundamentação do reino pré-humano ao reino mental. Apresentação e fundamentação. Matéria elementar, forças da natureza, espíritos elementares, espíritos da natureza, espíritos das flores, anjo das crianças, protetores invisíveis, seres inferiores da criação, espíritos mais atrasados, gnomos, duendes, trasgos, diabretes ou simplesmente espíritos, como publicado na Revista Espírita de 1858, são denominações constantes na codificação espírita para os espíritos elementais. Entretanto, identificamos as designações elemental e elementais somente a partir de Gabriel Delaine, embora em A Alma Imortal. Galileu, pelo médio Camille Flammarion, em A Gênese, capítulo 6, item 18, dissera: porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais. Esses reinos naturais mencionados são os que conhecemos na atualidade, como reinos elementais. Objetiva-se no presente estudo localizá-los na execução de algumas tarefas, desde a agitação dos elementos, na produção dos fenômenos da natureza, até o seu imprescindível trabalho na intimidade do laboratório mental do espírito. Poucos estudiosos dominam esse assunto, sobretudo à luz do ensinamento universal dos espíritos. Quem quer esse livro? Gabriel Delaine. É porque a Gênese a gente já tem aqui e não leu ainda, porque mandaram a gente ler primeiro outras coisas. Vocês vão chegar lá. Esses reinos naturais mencionados são os que conhecemos na atualidade como reinos elementais. Objetiva-se no presente estudo localizá-los na execução de algumas tarefas, desde a agitação dos elementos na produção dos fenômenos da natureza até o seu imprescindível trabalho na intimidade na intimidade do laboratório mental do espírito. Poucos estudiosos dominam esse assunto, sobretudo à luz fundamental do universal dos espíritos. Peraí, eu fiz uma confusão aqui. Poucos estudiosos dominam esse assunto, sobretudo à luz do ensinamento universal dos espíritos. Pesquisas realizadas por Kardec e pelos autores que deram continuidade aos estudos atestam a existência e a presença desses elementos mais especificamente no reino pré-humano. Entretanto, um número inexpressivo de estudos investiga a sua ação de outros incontáveis reinos naturais citados por Galileu. Direcionamos esse estudo mais especificamente aos componentes da matéria mental, uma vez que tudo começa no mecanismo do pensamento, ou seja, na mente e em sua extensa rede de potenciais. São traçados gerais em torno do ser pensante, dos elementos fluídicos por ele utilizados, bem como sua parceria com os elementos ou forças da natureza. Os espíritos que dirigem os fenômenos... 538 do Livro dos Espíritos cita o seguinte: os espíritos que dirigem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que tiveram encarnados como nós? Que estiveram ou que estarão. Na base da agitação dos elementos e na realização dos inúmeros fenômenos da natureza, verifica-se a presença desses seres que estiveram ou que estão encarnados entre os seres que animam a forma humana. Analisando o comportamento e a trajetória evolucional desses elementos divinos, na execução de ordens superiores, constata-se que atuam em todas as operações concernentes à vida, ora obedecendo, ora comandando segundo as aptidões e o estágio evolutivo em que se encontram. Nas anotações de Kardec, em várias passagens do Livro dos Espíritos, consta. Perdão, gente, tô um pouquinho... esse tempo maluco, a rinite...
540 dos Livros dos Espíritos. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida antes de ter plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre alguns fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Executam primeiro, mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. Só um momento, por favor. Perdão, aqui estava incomodando e fica ruim pra gente ler, torna um pouco mais irritante a leitura. É assim que lembro tudo serve, a gente estava lendo aqui 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou a ser átomo. Admirável de lei e harmonia que o vosso espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. 560 do Livro dos Espíritos. Cada um dos espíritos tem atribuições especiais. Todos nós devemos habitar em todos os lugares e adquirir conhecimento de todas as coisas ao exercer funções sucessivas em todas as partes do universo. Mas como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim cumpre hoje a sua missão nesse mundo, o outro o cumprirá ou cumpriu em outra época, na terra, na água, no ar e etc. Nos alicerces da codificação, deparamos-nos com citações e apontamentos do Espírito da Verdade, semelhante aos apresentados, norteando os estudos acerca dos elementos integrantes da natureza, base estrutural e fundamental das formas tangíveis e intangíveis da criação. Allan Kardec não apenas assinalou a sua existência, salientou as inumeráveis atividades que desenvolvem, como os evocou e dialogou longamente com alguns, chegando a inseri-los na escala classificatória dos espíritos. Embora no Livro dos Espíritos essas anotações sejam mencionadas na 9ª classe. Na Revista Espírita, aparecem como segue: 8ª classe. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de duendes e gnomos. Esses estão sobre as dependências... Eles estão sob a dependência de espíritos superiores que os empregam frequentemente, como fazemos os serviçais e operários. Então eles vêm nos ajudar mesmo. Ai, que legal! Tá vindo, Iodinha? Um dia eu mostro o meu pra vocês. Ele tá aqui. É um bonequinho mesmo. Que representa pra mim. Parecem mais do que os outros apegados à matéria e representam ter os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, seja porque habitam no ar, a água, fogo, corpos duros ou entranhas da terra. Manifestam-se frequentemente a sua presença por efeitos sensíveis como golpes, movimentos e deslocamento anormal dos corpos sólidos, agitação do ar e do ser. Com o propósito de auxiliar Allan Kardec, alguns espíritos, inclusive encarnados, se dispuseram a compartilhar conhecimentos relativos a esses agentes das vicissitudes dos elementos do globo, esclarecendo-nos a respeito da sua existência na natureza íntima e da ação transformadora que promovem a partir da agitação dos elementos primordiais, as consequências espalhadas por toda a criação. Eles concorrem para um objetivo nobre e fundamental da lei, a evolução e o aperfeiçoamento de todos. Vi evocar uma pessoa viva. Ela sentiu uma síncope até o retorno do seu espírito. Evocai o meu para ver o que vos direi. Evocai também o Dr. Murr, falecido no Cairo, dia 4 de junho. Era um grande espírita e um médico homeopata. Perguntai-lhe se crê ainda nos gnomos. Certamente ele está em Júpiter, porque foi um grande espírito mesmo nesse mundo, um verdadeiro profeta, ensinando meu melhor amigo. O Dr. Moore. Lembrai-vos do vosso amigo, o Sr. Jobard? Sim, eu estou frequentemente perto dele. Que entendeis em nossa vida pelos gnomos? Entendia por seres que podiam se materializar em formas fantásticas. Credes nisso sempre? Mais do que nunca. Disso tenho agora certeza. Mas gnomo... Eu também. Mas gnomo é uma palavra que pode parecer ter muito da magia. Gosto melhor de dizer agora espírito em vez de gnomo. Por isso que eu falo iodinha. É um bonequinho desse, ó. Yoda, eles querem ver você. É o meu. Cuido dele como ninguém. Ele fica aqui comigo. Vamos voltar pra leitura, né, Yodinha? Que a gente tem muito a fazer. Daqui a pouco a gente tem reunião. Vamos lá.
A evocação dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, prática habitual em todas as épocas da humanidade. Era comum no século XIX, como se verifica nos estudos das obras que sintetizam o ensinamento universal dos espíritos a partir da sua codificação. Um dos mais belos depoimentos dentre os espíritos convidados a dialogar, como fim de auferir elementos para uma análise bem abrangente sobre a atuação, foi a de um espírito com apenas uma encarnação no reino nominal, chamado Anjo das Crianças. O Anjo das Crianças. Chamo-me Micael, sou um desses espíritos prepostos para a guarda das crianças. Que doce missão! E felicidade dá a ela a alma. A guarda das crianças, direis? Mas não tem seus anjos prepostos para essa guarda? E por que é necessário ainda um espírito encarregado de se ocupar delas? Mas não pensais naqueles que não têm mais essa boa mãe? Não os há. Ai, muitíssimos destes. E a mãe, ela mesma, algumas vezes, não tem necessidade de ajuda? Quem a desperta no meio do seu primeiro sono? Quem fala pressentir no perigo, inventar o alívio quando o mal é grave? Nós, sempre nós. Nós que desviamos a criança da margem na qual se precipita estovadamente, que afastamos delas os animais nocivos, que desviamos o fogo que se poderia misturar aos seus loiros cabelos. Nossa missão é doce. Somos ainda que lhe esperamos a compaixão pelo pobre, a doçura, a bondade. Nenhum dos mais maus mesmos poderia nos evitar. Há sempre um instante em que seu pequeno coração nos está aberto, mas de um entre vós se espantará dessa missão. Mas não dizeis frequentemente: há um Deus para essas crianças? Sobretudo para as crianças pobres? Não há um Deus, mas anjos, amigos. E como poderíeis explicar de outro modo salvamentos miraculosos? Há ainda muitas formas e muitas outras forças das quais não supondes, mesmo a existência. Há o espírito das flores, os perfumes, aos milhares cujas missões, mais ou menos elevadas, vos pareciam deliciosas, invejáveis, segundo a vossa dura vida de provas, e eu os convidarei a vir ao vosso meio. É admirável a lucidez desse espírito com apenas uma encarnação no reino nominal, bem como a alegria e a fidelidade que ele incumbe das suas tarefas, enquanto entre humanos mais experientes predominam queixas e lamentações, verificam-se negligências, omissões, não obstante tantas bênçãos e oportunidades recebidas. A promessa, feita por Micael, foi cumprida com fidelidade prontamente. Os convidados responsáveis pelos subordinados do reino vegetal aproximaram-se para dialogar e esclarecer dúvidas, desmistificando situações ilusórias até então. O gênio das flores. Eu sou Etane, um dos espíritos que presidem a formação das flores e a diversidade dos seus perfumes. Sou eu ou antes, somos nós, porque somos vários, milhares de espíritos. Somos nós que ornamos os campos, os jardins, os que damos ao horticultor o gosto das flores. Não poderíamos ensinar-lhe multimação, que algumas vezes fala sofrer, mas nós lhe ensinamos a variar seus perfumes, a embelezar as suas formas já graciosas. Entretanto, é sobretudo sobre as flores naturalmente eclodidas que se coloca toda a nossa atenção. Aquelas que prodigalizamos, ainda mais cuidadosos. E mais cuidados, não são as nossas preferidas. Contudo, o que é que só tem necessidade de ajuda, eis porque nós as cuidamos melhor. Quando se tem mais necessidade de ajuda. Mas calma, né? Estamos, assim, encarregados de esparramar os perfumes. Somos nós os que levamos ao exilado uma lembrança de seu país, fazendo entrar na sua prisão um perfume das flores que ornam um jardim paterno. Aquele que ama realmente, levamos o perfume das flores destiladas à sua noiva. Aquele que chora, uma lembrança daqueles que morreram, fazendo desabrochar sobre a sua tumba rosas e violetas que lembram as virtudes. Quem de vós não vos deu doces emoções? Quem não estremeceu ao contato de um perfume do amado? Estais admirado, penso, em nos ouvir dizer que há espíritos para tudo isso. Todavia, é muito verdadeiro. Jamais estivemos encarnados e também não estaremos. Talvez jamais entre vós. Entretanto, aos que foram homens já, e a mais aos poucos espíritos mais poucos entre os espíritos dos elementos. Nossa missão, na vossa terra, não é nada. Progredimos como vós, mas é nesses planetas superiores, sobretudo, que somos felizes. Em Júpiter, todas as nossas flores soltam sons
melodiosos, e nós fazemos moradas aéreas, das quais os ninhos de colibris podem dar uma fraca ideia. Eu vos direi a primeira vez a descrição de algumas dessas flores magníficas, não, mas sublimes e dignas dos espíritos elevados, aos quais servem das moradas. A Deus, que um perfume de caridade vos ilumine, as próprias virtudes têm o seu perfume. Comove-nos a umidade de Etane, nivelando-se aos seus subordinados, pois identificarmos a miúde em nosso meio, a postura denotam falsa superioridade moral. Posturas que denotam falsa superioridade moral e desrespeito para os menos experientes em situações cotidianas. Para comprovar a veracidade dos fatos, confrontar as informações e explicitá-las, evocou-se um espírito pertencente à falange dos luminares da eternidade. São Luís. A São Luís. Tivemos outro dia comunicação espontânea de um espírito que disse presidir as flores e os seus perfumes. Há realmente espíritos que podem ser considerados os gênios das flores? Essa expressão é poética, bem aplicada ao assunto, mas propriamente falando, ela seria defeituosa. Não deveis duvidar que o Espírito não preside para toda a criação ao trabalho que Deus lhe confia, mas é necessário entender essa comunicação. Esse Espírito é chamado Etane. Segunda pergunta, eu fui um pouco mais. Esse Espírito é chamado Etane. Como ocorre que ele não tem um nome que jamais encarnou? É uma ficção. O espírito não preside de um modo particular a formação das flores. O espírito elementar, antes de passar para a série animal, dirige a ação fluídica na criação do vegetal. Este não está ainda encarnado, mas não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas, tendo já vivido bastante para adquirir a ciência necessária à sua missão. Foi um destes que se comunicou. Ele vos fez uma mistura poética da ação das duas classes de espíritos que agem na criação vegetal. Os apontamentos de São Luís evidenciam a existência de duas equipes de trabalho na execução das tarefas. Delega-se a autoridade de comando a quem é de direito. No caso citado, a Etane, o dirigente da ação fluídica geradora da consciência vegetal, como instrutor do consciente da sua missão, conduz e promove a equipe que o auxilia. As 3 lições da Revista Espírita, transcritas abaixo, conduzir-nos-ão às reflexões enriquecedoras. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, porque eu tô suador danado. Que coisa encantadora sentir que vivem à nossa volta esses hóspedes invisíveis. É muito bom. Tem hora que eles dão um sustinho na gente, mas é muito bom. Com eles, nada de mistérios. Eles vos amam, malgrado vosso, e vos conhecem melhor que vós mesmos. Na minha vida literária, minha vida de homem, eu devo a esses amigos invisíveis que os meus melhores sucessos e as minhas mais caras consolações. Eu digo mesmo, viu? Mas tudo não se detém em crer somente no processo incessante do espírito, embrião na matéria e se desenvolvendo ao passar pelo exame severo do mineral, do vegetal e do animal, para chegar a uma animalidade, onde somente começa a se ensaiar a alma que se encarnará, orgulhosa de sua tarefa na humanidade. Existe entre essas diferentes fases laços importantes que é necessário reconhecer e que eu chamarei de períodos intermediários ou latentes, porque é aí que se operam as transformações sucessivas. Falar-vos-ei mais tarde dos laços que ligam o mineral ao vegetal, o vegetal ao animal, uma vez que um fenômeno que vos espanta nos leva aos laços que ligam o animal ao homem. Vou entreter vocês com estes últimos. O chamado elo perdido entre o animal e o homem foi sempre um grande enigma para os cientistas estudiosos do assunto desde remotas eras. O espiritismo elucida, situando no reino pré-humano, o espiritismo o elucida, situando no reino pré-humano. Eu li errado, eu vou prestar mais atenção. Evidencia-se, desse modo, um encadeamento natural ascendente conforme a explicação da questão 607 ao Livro dos Espíritos. Para melhor compreensão do assunto, nós sugerimos uma leitura atenciosa das questões 585 a 610 desse livro. Conhecemos todos os segredos da natureza? Evidentemente que não. Quem explicará as leis das afinidades? Quem explicará as leis repulsivas?
Ninguém se afeição do domínio do sentimento como o sentimento do domínio da alma, possui em si uma força atrativa. Até o presente, a ciência fez-se não constatar as relações fisiológicas entre os homens e os animais. Ela nos mostra, no físico, todos os animais da cadeia dos seres sem solução de continuidade. Mas entre o princípio espiritual dos dois espíritos existe um abismo. Se os fatos psicológicos melhor observados vêm lançar a um ponto sobre esse abismo, isso será um novo passo, de fato, para a humanidade da escala dos seres e da criação. Não é pelos sistemas que se pode resolver essa grave questão, é pelos fatos. Se ela devera ser um dia o espiritismo, criando a psicologia experimental, só ele poderá fornecer-lhe os meios. Em todos os casos, existem pontos de contato entre a alma animal e a alma humana. Isso não pode ser do lado da primeira, senão parte dos animais mais avançados. Um fato importante a constatar é que entre os seres do mundo espiritual jamais foi feita menção que existam espíritos de animais. Identificando o elo perdido entre os reinos animal e hominal, o reino pré-humano, subhumano ou humanimalidade, abordaremos apenas algum dos inúmeros estágios verificados até o momento. Tensionamos suscitar a questão e estimular futuros estudos em torno da origem, da natureza e da destinação desses elementos, objetivando compreender em parte as suas incontáveis funções em a natureza. Os elementais, entre aspas, que está aqui, isso é uma grifada. Os elementais são entidades espirituais relacionadas com os elementos da natureza. Lá, em meio aos elementos, desempenham tarefas muito importantes. Na verdade, não seria exagero dizer, inclusive, que são essenciais à totalidade da vida no mundo, através dos elementais e de sua ação direta nos elementos que chegam às mãos dos homens, as ervas, flores e frutos, bem como o oxigênio, a água e tudo mais que a ciência denomina como sendo forças ou produto natural. Na natureza, esses seres se agrupam segundo as suas afinidades. Nossa, tá me pinicando esse brinco. Vou tirar. Ondinas, sereias, gnomos e fadas são apenas denominações de um vocabulário humano, que tão somente disfarçam a verdadeira face da natureza extrafísica, bem mais ampla que as percepções ordinárias dos simples mortais. Em meio à vida física, as experiências cotidianas do ser humano ensameiam os seres vivos, atuantes e conscientes. O universo todo está repleto de vida e todos os seres colaboram para o equilíbrio do mundo. A surpresa com a revelação dessa realidade apenas exprime a nossa profunda ignorância quanto aos mistérios da criação. As informações granjeadas acerca dos seres elementais nos impelem a repensar o proceder e a agir à forma responsável no relacionamento direto ou indireto com essas forças, convidando-nos ao máximo respeito para com a natureza, como para todos os reinos e seres pelos quais se revelam, interagindo e evolucionando conosco. Enquanto acreditávamos que esses elementos só existiam entre o animal e o homem, na visão de muitos como figuras lendárias, fruto do imaginário popular, assumíamos a postura descompromissada em relação à vida nos reinos elementais. Hoje é inevitável a transformação dos valores que nos orientam no relacionamento com esses seres. Eles são os responsáveis por gerar e gerenciar as forças de coesão e dissociação entre os elementos da escala estequiogenética, e ainda mais por notear os destinos dos elementos anteriores, aquém do hidrogênio e posteriores, além do urânio. A essa escala, ou tabela periódica que classifica os elementos atômicos. Vou reler esse parágrafo porque para mim também ficou confuso. Os elementos são responsáveis por gerar e gerenciar as forças de coesão e dissociação entre elementos da escala estequiogenética, ainda mais por nortear os destinos dos elementos anteriores e posteriores a essa escala ou tabela periódica que classifica os elementos atômicos. Os elementos anteriores seriam aquém do hidrogênio, os posteriores além do urânio. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, itens 128 a 131, lembra-nos da possibilidade de criarmos, por ação de vossa vontade, convenientemente dirigida esses elementos essenciais da natureza, persistindo nesse esforço. Vencer as más tendências ou dificuldades que ora enfrentamos. Considerando que o conhecimento transcendente não é prerrogativa do Espiritismo, encontramos os ensinamentos igualmente elevados e sintonizados com a codificação e outras fontes que trazemos para ampliar esse diálogo.
Nenhum bud puramente espiritual, que é uma alma divina, dessa denominação, pode ter uma existência consciente e independente. Antes que a centelha emanada da essência pura do sexto princípio universal, ou seja, da alma suprema, haja passado por todas as formas elementais e pertencentes ao mundo, primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços, conscientemente dirigidos e regulados pela câmara, pelo karma, escalando assim todos os graus de inteligência, desde o manás inferior até o manás superior, desde o mineral à planta do arcanjo mais sublime. Jnani Buda. Nossa, vou prender o cabelo porque tá muito quente, sério mesmo. Helena Blavatsky corrobora e complementa o que a codificação espírita instrui acerca da trajetória que percorremos nos reinos naturais, onde estagiamos como espíritos elementais, antes de adquirirmos os conhecimentos necessários para assumirmos os compromissos referentes ao estágio de espíritos individualizados, animando a forma humana. Allan Kardec anotara. É assim na questão 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que também começou a ser átomo. 613. O espírito só alcança o período da humanidade após ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Nada nasce pronto. Tudo é elaborado, individualizado e aperfeiçoado lentamente pela natureza, desde o psiquismo divino, substância primária, até o infinito ou mundos celestiais ou macrocosmos. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida e teremos as mesmas possibilidades evolutivas para atingirmos a mesma destinação. Compete-nos, como espíritos conscientes dessa verdade, querer o sincero esforço bem direcionado e saber, consciente e responsável e a vivência solidária, exemplificadora e fraterna, iluminadora e libertadora das consciências, à luz do ensinamento universal dos espíritos, a lei do amor. Partimos para outro tópico dentro do capítulo 6. Do reino pré-humano ao reino animal. As obras complementares da codificação evidenciam a presença e o trabalho dos elementais, desde os espíritos protetores das florestas, os elementos componentes da matéria elementar, de onde eles se originam. Essas forças criadoras e mantenedoras da vida no cosmos o acompanham com o passo traçado pela lei da evolução, sempre obedecendo às ordens superiores em consonância com as leis divinas. Elas operam em todas as dimensões em plena harmonia com as diretrizes delineadas pelo arquiteto cósmico e executadas pelos seus emissários, representantes da sua magnânima vontade. Os elementais operosos e dedicados ao trabalho de elaboração, aperfeiçoamento e expansão das formas conscienciais existentes ao executarem as tarefas, evoluem com a sua obra. Acumulam experiências ao explorar pela vivência prática todos os graus concernentes ao vir a ser. Na questão 536 do Livro dos Espíritos, ele diz: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas, mas como sabemos que os espíritos podem atingir sobre a matéria o que eles são, os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não se exerceria uma influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir? Resposta: mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem todos os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Quais são esses agentes que trabalham em todos os níveis e estágios da natureza, aquém dos seres mais experientes e dos arquitetos conscientes à fiel e soberana vontade? Seriam os espíritos mais atrasados úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida, primeiro obedecendo e mais tarde aprendendo a comandar? Ou citados na questão 560 do Livro dos Espíritos, em que cada um cumpre uma tarefa específica, ora no ar, ora na terra, ora no mar, aprendendo gradativamente a presidir todas as partes do universo da eterna criação? Na sequência, analisaremos alguns autores substanciais e produções resultantes do ensinamento universal dos espíritos. Quais são esses agentes que trabalham em todos os níveis e estágios da natureza a que os seres mais experientes dos arquitetos conscientes e fiéis à soberana vontade?
Seriam os espíritos mais atrasados úteis ao conjunto enquanto saiam para a vida, primeiro obedecendo e mais tarde aprendendo a comandar? Ou os citados que estão em cada um, que cumprem uma tarefa específica, ora no ar, ora na terra, ora no mar, aprendendo gradativamente a predizir todas as partes do universo na eterna criação? Na sequência, analisaremos alguns atores e as substanciais produções resultantes do ensinamento universal dos espíritos. Elementais naturais. Chamamos assim aqueles seres mais concebidos como espírito da natureza. São princípios inteligentes em processo de individualização e despertamento da consciência. Os seres que estagiam por longos períodos no reino da natureza, que o antecedem o tronco humano, mas ainda não tiveram seu ingresso pela reencarnação da humanidade, se agrupam de acordo com as suas afinidades. São elementais porque estruturam uma série de corpo ectoplásmico da natureza híbrida, com elementos da dimensão mental. Trazem a aparência certa semelhança como o ser humano, porém guardam traços muito estreitos com o elemento natural com o qual se afinizam. Esses seres estão por toda parte em a natureza, obedecem fielmente às leis universais, assim como os seres mais experientes. Imprescindível cuidarmos da educação da vontade no ato de pensar, sentir, falar e agir, pois os elementais são convidados e orientados, sobretudo pelos comandos e ações da nossa mente. Na questão 536 do Livro dos Espíritos, lê-se: Deus não se encarrega, não se entrega Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Como os seres mais abalizados, o serviço de criação não realizamos a obra diretamente. Servimos-nos desses parceiros de jornada que estagiam em nosso universo e que, mediante esse labor, ascendem conosco as escalas dos mundos internos e internos. Inicialmente, criamos a imagem mental por meio da vontade do pensamento, da inteligência e da imaginação, geradores de campo, de atração, que convida esses elementos da natureza ao festim de núpcias, o trabalho com Cristo. Ao recebermos a matéria-prima, acompanham-na também as diretrizes e as divinas leis, e o modelo a ser seguido para acelerar o processo da evolução. O modelo de guia da humanidade terrena é Jesus, que está na questão 625 do Livro dos Espíritos, e o seu evangelho é a bússola para segui-lo, sem desviarmos o caminho. A fonte de felicidade plena reside no bem que fizemos a nós mesmos, por amor incondicional aos nossos semelhantes em todos os níveis e estágios. Essa é a fonte do eterno bem, para que o bem de todos é o princípio imprescindível à harmonia do universo. A natureza tem muitas divisões no tocante aos agentes espirituais. Esses espíritos do Senhor comandam todos os movimentos da água, do ar, da agricultura e da pecuária, das religiões e das ciências, dos animais e dos vegetais, do fogo, das revoluções geológicas, da paz e da guerra, para depois chegarem a um ponto de estabelecer na harmonia da terra, de modo que ela se transforme em paraíso, onde o amor será necessário para se viver. Deus jamais se esquece de qualquer detalhe no amor que nos dedica, e por essa razão devemos fazer o mesmo. Meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Sede vós outros os meus imitadores, assim nos ensinou o Divino Mestre. Ao observarmos as inumeráveis dimensões de trabalho existentes em nosso próprio universo, compreenderemos a extensão dimensional do planeta Terra como o corpo ciclópico de Cristo, no nosso campo de trabalho e atuação. A nossa interação com a natureza e com todas as dimensões de vida nela existentes é algo inexprimível para nosso entendimento. Se analisarmos as obras de André Luiz com a atenção necessária, encontraremos várias referências a respeito desses arquitetos da natureza. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e omiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local que se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos 8 entidades espirituais atendiam ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar das existências e das mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E a vista da minha surpresa rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite de aprender e há quem ensine. E onde aparece dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade.
Esses servidores do Cristo, espalhados por toda a criação, desempenhando com fidelidade as inumeráveis tarefas, merecem respeito, amor e dedicação. Existiram esses seres formidáveis que trabalhavam como guardiães e operários, e outros níveis de estágio, além dos mencionados? Haveria possibilidade, por exemplo, de o identificarmos em planos menores, na intimidade das árvores e na estrutura das águas? Se existem esses guardiões à frente dos incontáveis departamentos da natureza, a quem caberia obedecer às suas ordens e a execução dessas tarefas? Lancelin esclarece-nos. Miramês olhou para Carrena e ela entendeu a fala dos seus olhos. Saíram do apartamento no momento em que senti vontade de acompanhá-los. Foi o que fiz. Eles já estavam à minha espera do lado de fora e Carrena, com toda a simplicidade, disse sorrindo: Vamos, Lancelin, em busca da Mãe Natureza. Ela guarda no seu seio com abundância certos recursos indispensáveis à irmã enferma e nos ofertará com amor. A curiosidade me aguçou os sentidos por saber que Carrena era verdadeira mestra no trato com o reino vegetal. Descemos de um pequeno pântano que nos agraciava com o coachar dos batráquios. Em dado momento, Carrena esticou as mãos em direção a uma vegetação de mais ou menos 1 metro de altura com raiz tuberosa. A planta acionou suas folhas como se estivesse entendendo e passou as mãos da nossa companheira iluminadas pelas claridades das estrelas, uma espécie de plasma branco com raias de roxo. Agradecemos e partimos. Chegamos até debaixo de uma árvore frondosa, cujo tronco Carrena encostou a cabeça. Parecendo conversar com a sua irmã vegetal, afastou-se uns 2 metros e na primeira bifurcação dos galhos parecia abrir-se com uma facilidade incrível uma espécie de boca de que se desprendia uma fumaça esbranquiçada mais brilhante que vinha na direção da nossa irmã, que ela foi recolhendo com todo carinho e enrolando-a como se fosse uma gaze, juntamente com o primeiro plasma recolhido. Notei então certos movimentos no ar. A lua cheia alta no céu e os braços verdes das árvores não interrompiam seus raios que iluminavam o chão. Tornei a observar no silêncio os que emprestavam meios da melhor análise e vi seres pequeninos como se fosse chuva, dando-me a impressão de que saíam do interior da árvore em questão. Pulavam em cima de Carrena, brincando com seus cabelos e montavam um cavalinho em seus ombros e em seu nariz. Ela sorrindo os abençoava a todos em uma gratidão indescritível. As encantadoras criaturinhas passaram a festejar Miramês, subindo a sua cabeça e descendo em seus cabelos como se estivessem em um parque de diversões. Tornavam a subir e descer, beijando as suas faces, pendurando-se em suas mãos, entrando e saindo em seus bolsos, naquela aventura de entrarem gozando as maiores delícias da vida. Miramês suspirou fundo, dizendo a Carrena com tranquilidade: Louvado seja o nosso Pai. Em toda a sua criação existe quem vele por ela. Nós devemos fazer o mesmo por onde andamos. Que Deus abençoe sempre esses irmãozinhos. Essas entidades, elas assemelham-se às evocadas por Narcisa em nosso lar, para acolher as essências das mangueiras e dos eucaliptos a fim de auxiliar os enfermos. Esses planos imponderáveis da vida estão à disposição para nos servir em toda parte, bastando-nos agir com o equilíbrio sugerido pela lei e a compreensão de causa para nos desempenharmos com êxito a tarefa a nós confiada, objetivando o bem de todos. Gente, faz um sentidaço a gente ver que as árvores conversavam, os bichinhos, né, nos desenhos. Ai. Será que existe mundos assim que já é assim? Com certeza, né? Deus tem filhos no mar, nas estrelas e no ar. Deus tem filhos nas árvores e na terra. Deus tem filhos até nas guerras. Que beleza a função da natureza. Aquela árvore acolheu os viandantes de Deus. Francisco, meditativo, viu pequenos seres pertencentes à imponderabilidade da natureza saírem e entrarem do corpo ciclópico do grande arbusto, e neste parecia que se abria algo como janelas invisíveis, por onde transitavam aqueles diminutos seres de forma humana. Os outros frades se ocupavam com a limpeza da área e não atinaram para o colóquio que Francisco estava mantendo com aquelas minúsculas vidas, no empenho de compreendê-las e amá-las. Logo, elas começam a manifestar grande interesse por Francisco de Assis. Subiam em seu corpo com um enxame de abelhas e deslizavam por seus cabelos como artistas mostrando as suas habilidades em um circo. Alguns dos companheiros do filho de Assis tinham saído à procura de água e trouxeram um líquido sagrado, impregnado pelo magnetismo da natureza que parece respondia aos filhos da caridade no louvor de Francisco na exaltação das leis de Deus. Na mesma hora, Francisco notara no plano imponderável aquelas minúsculas vidas invisíveis carreando essências com os fluidos da natureza e os projetando na ferida do enfermo, em um trabalho intenso, atendendo ao apelo do amor.
quantas horas? Na criação, em Deus, nada é inútil. Todas as forças se doam à luz do eterno bem. Tudo é trabalho incessante na extensão dos cosmos, regidos pela mesma lei, a lei natural, a lei de amor. O ser de consciência desperta no que pensar, sabendo o grande poder e responsabilidade que foi investido desde o início de sua ascensão. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo e se quisessem por sua vontade ao serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. O ensinamento universal dos Espíritos nos demonstra que os milagres compreendidos como fenômenos sobrenaturais às margens das leis que regem o universo não existem. Os ditos milagres não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. O estudioso Humberto Roden comunga pensamento semelhante. Os chamados milagres não são outra coisa senão a onipotência do espírito sobre as potências da matéria da mente. Em última análise, a causa dos supostos milagres é a ignorância das leis que sustentam o plano material e espiritual. São chegados os tempos de consolidarmos a certeza de que somos co-criadores. Portanto, faz-se necessário ampliar os conhecimentos sobre a ação criadora desses seres de intimidade da mente humana. As forças da natureza, como se denominou Allan Kardec, merecem a nossa atenção e nosso respeito. A compreensão de sua origem, existência e ação constante nos incontáveis fenômenos internos e externos, bem como da sua verdadeira natureza e finalidade, é a reflexão que propomos. A intervenção das inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos devidos aos agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto no mundo moral. Tudo o que existe no macro também existe no micro. Todo ser humano é um microcosmo, regido pelas mesmas leis. Se assim não fosse, com que objetivo Jesus teria dito que todos nós somos deuses? Somos portadores dessa força criadora, como afirmou Jesus, informação reiterada pelos seus emissários fiéis e operosos. Então, o que nos falta para colocá-la em prática e libertarmos a nossa consciência? Segundo Ramatiz, a força elemental existente em nós é parte integrante do perispírito como do organismo físico. É capaz, por isso, de reagir conforme seja a disposição mental e emotiva do homem. Joana de Ângeles não só confirma a existência dessa forma, como nos orienta a dialogar com ela, e com as imperfeições morais, com os órgãos, com as células e até mesmo com as complexidades das forças mantenedoras do perispírito e da matéria. Rememoremos as lições de André Luiz. Com o transcurso dos évos, surpreendemos as células com princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que senhoreia depois do berço ou do túmulo. O conhecimento de nossa origem, natureza e destinação, ainda que superficial, aliado às noções de ação e interação das forças naturais em suas incontáveis operações em nosso ser físico e psíquico, até mesmo em nossa essência espiritual. A colaboração desses parceiros mais e menos cultos, orientados e orientadores, agindo em nosso benefício, fazem-nos sentir e compreender a felicidade de sermos pequenos deuses. Falta-nos mobilizar esforços para agirmos como tais. Identificamos elementais no ar e nos fenômenos da natureza, no reino vegetal, nas árvores, no reino mineral, nas moléculas das essências e das águas da fonte, no ser humano como base de sustentação do corpo físico e do perispíritico. Avançando na direção dos infra-reinos ou reinos naturais, Ramatiz identificou na intimidade dos átomos, coordenando as estruturas dos elétrons e com base fundamental da sustentação e da coesão dos elementos em todos os reinos. Na eletricidade, também podeis avaliar a existência de um elemental primitivo ou energia primária oculta em todas as coisas e seres vivos, que a sustenta no processo de coesão. Ai, o cabelo, né? Não sei onde que ele tá. Logo ele sai. E substituição das células responsáveis pelo fundamento do reino vegetal, mineral e animal. Aulos penetram nas estruturas dos elétrons, presentes em todas as formas visíveis na natureza e nos incontáveis reinos naturais invisíveis aos nossos olhos. Identifique em seu íntimo seres ainda menores dos que os encontrados por Ramatiz. A lâmpada em cujo bojo se faz luz arroja a si mesma os fotônitos dos elementos vivos da natureza vibrarem no espaço físico através dos movimentos que lhes são peculiares.
Os fótons são partículas de mundo subatômico, também considerados os elementos do mundo psíquico, do universo mental ou da matéria mental determinante. As formas de luz conhecidas nascem da união desses elementos vivos da natureza. Antes de se transformarem em fótons, encontravam-se no reino do espírito. A princípio, inteligente é a matéria elementar. Existem aquém do reino de luz, sendo essa uma porção de espíritos elementares. Por não ser uma luz comum como tantas outras, é viva na sua expressão mais simples e entende o convite da mente adestrada. Todos os elementos conhecidos àqueles outros ainda são catalogados na química tradicional e se constituem na base da luz. O amor, por exemplo, é de natureza fisiológica, embora se expresse com o sentimento do ser profundo, já que ele pode ser detectado no ponto de vista quântico na condição de fótons, enquanto o medo e a ira se podem apresentar como elétrons. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. Esta matéria que ele plasma, os impulsos, é sempre formada por vidas inferiores e inumeráveis, em processo evolutivo, nos quadros do universo sem fim. Se a energia mental é composta de inumeráveis seres vivos da natureza e componentes dos fótons e dos demais elementos do mundo atômico e subatômico, aquém do hidrogênio e além do urânio, então tudo que existe é vivo do micro ao macrocosmos. Nesse sentido, Aulus considera que nossa alma, em cuja intimidade se progressa a ideia radiante, lança fora de seus princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, princípios esses com que influímos no espaço mental. São entidades que criamos e exteriorizamos a todo instante. São verdadeiros filhos, a nós confiados e incorporados ao nosso patrimônio. A nossa consciência nos pedirá contas quanto ao seu uso adequado e inadequado, bem como do seu direcionamento. Elementais artificiais. Esses seres são muitas vezes contatados pelos médiuns e sensitivos de todas as épocas e têm um papel preponderante na vida dos seres pensantes. Muitas vezes encontra-se na gênese de certos problemas a atuação das forças elementais artificiais ou naturais que podem ser confundidas com entidades pensantes do reino humano. Os elementais podem ser constituídos tanto de matéria mental quanto de matéria astral mais densa. O elemental artificial portador de certa cota de magnetismo pode ser percebido pelos homens de várias formas, dependendo da maneira como interage no organismo humano e da sua ação daninha ou benéfica. A matéria mental, ao ser excusada da mente, interage com o meio ou atmosfera psíquica, atraindo para si os elementos imponderáveis. A princípio, a mente humana cria forma mais ou menos permanente de acordo com o conteúdo emocional evolutivo. Essas criações manifestam-se como vibrações radiantes semelhantes a relâmpagos fugazes, após se envolverem na matéria mental mais densa, depois nos fluidos do mundo astral. O elemental artificial passa a ter uma vida aparente e não própria, pois que é mantido por um pensamento e emoções externas a ele. Em sentido profundo, não existe nada artificial na criação, seja em plano menor ou maior, pois todas as coisas, formas existentes, nascem da união dos princípios inteligentes ou da matéria elementar, elementos naturais e fundamentais da força suprema. Por essa razão, a ministra veneranda alerta-nos sobre a responsabilidade quanto ao ato de pensar, Eurípides Barçanufo e Emmanuel em relação ao falar. O pensamento e a palavra, porções substanciais e forças organizadas. São seres vivos atuantes que nos ajudam e nos desajudam por existirem permanentemente em nosso campo de atuação. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e aos mais sábios, próximos do divino, das milhões de entidades e viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Ora, é coisa sabida que nenhum homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Aliás, ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais na mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Não vos esqueçais de que ainda mais que os pensamentos, as vossas palavras tornam-se coisas materiais, embora invisíveis para o nosso atual estado de evolução. Vossas criações ficam plasmadas no grande éter universal que interpenetra vosso planeta. Como entes vivos ligados à nossa evolução, reagindo favorável ou desfavoravelmente em todos os momentos da nossa vida. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor a imensa família dos elementos enfermiços ou aviltantes à refeição dos vermes letais, que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Como os autores de nossos destinos, espíritos detentores de incensos, potenciais criativos e cientes da
de imensos, potenciais criativos e cientes da existência desses parceiros de evolução, podemos, por uma vontade bem direcionada, construir ou reconstruir a passagem atual de nossas vidas, em fração de milésimos de segundos, ante qualquer situação. Devemos a obediência total e irrestrita à lei de amor, que a tudo governa e aprimora, convidando-nos a avançar sempre para frente e para o alto, dentro de um clima regido pela mais perfeita harmonia e solidariedade, embasados pelos conhecimentos preliminares necessários à compreensão dos elementos que dão origem e alimentam os seres criados em nosso laboratório mental, quer os chamemos de elementais artificiais ou não, aprofundemos as reflexões, abaixemos, portanto, as luzes e entremos no templo do pensamento. Vamos penetrar num mundo de vibrações delicadas, de formas fugídias e que o pensamento cria e destrói. Mundo de fenômenos evanescentes sutis, no entanto reais. Desçamos as profundezas desse oceano que existe no íntimo de nossa personalidade psíquica. Em minha sensibilidade, o pensamento adquire o poder do raio. As correntes espirituais no mundo são tangíveis. Essas forças sutis são reais e entre elas vou avançando e com certeza com destreza navegando. Sou possuído a uma sensação de leveza e de libertação de véus e limitações. Sinto dotada a minha consciência do poder e da intuição, do domínio de uma nova dimensão conceptual. Despertou-se-me um olhar mais penetrante que vê o interior e não mais somente a superfície, que registra nas coisas não só os reflexos ópticos, mas também os psíquicos. Esse novo olhar já não é interceptado pela forma, mas penetra diretamente na substância, buscando o conceito genético, o princípio que anima e governa as coisas. Veja então o que se encontra além da realidade sensória do mundo exterior, isto é, as forças que o movimentam e lhes mantêm em funcionamento orgânico. Essas forças tornam-se vivas, os fenômenos me parecem com uma vontade própria de existência e uma potência de individualidade que investe sobre mim e grita: eu sou. Cada forma se reveste de um hálito divino de conceito que eu respiro. É então que sinto verdadeiramente que o universo é um grande organismo dirigido pelo pensamento de Deus. Tudo possui, então, uma voz e me fala. Todas as forças, todos os fenômenos, toda a vida desse mineral, todas as criaturas de Deus irradiam um cântico que eu escuto percebendo harmonizar-se na sinfonia imensa da criação. Desenvolve-se um colóquio íntimo que registro. Despertaram todas as criaturas irmãs e me olham dizendo: quem tu és que tu ouves? Escuta-nos, nós te falamos. O colóquio torna-se então em menos amplexo um perder de aniquilamento no seio de uma luz resplandecente. A ciência é um cântico e uma oração. Abre-se o abismo do mistério e contemplo. É uma visão, um êxtase, mas eu não sei dizer. Conhecendo essa força criadora e interagindo harmonicamente com ela, transformamos-nos em artífice do nosso universo e da nossa destinação. Serve-nos de veículo de manifestação e de instrumento para a promoção de quaisquer ações. É a essência que metamorfoseará em substância nutridora e em força orientadora. São os nossos parceiros de jornada e de expansão consciencial. Arrastamos conosco tudo o que nos assemelha e o que estiver em sintonia vibratória e comportamental no percurso ascendente. Por nossa vez, somos atraídos pelas vibrações amorosas do Cristo de Deus, a árvore da vida que nos ampara e nos sustenta em todas as dimensões ao nosso proceder. Sabendo que as consciências elementais nos percebem, veem, sentem e escutam, até mesmo nas manifestações mais sutis da mente, tudo será possível àquele que crê e ama. Como afirma Fenelon em O Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângeles, respectivamente, esclarecem. O pensamento é o gerador infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de recorrentes de bem ou mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Este fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos que não havia sonhado. Como o espírito é a energia pensante, princípio inteligente do universo, assimila as vibrações mais sutis e exterioriza-as mediante ondas mentais que se corporificam, tornando-as parte integrante do conjunto em que a vida física se expressa. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imprevistos do eu que lhe preside a destinação. Iniciamos a viagem informativa a respeito dos elementais desde os guardiões da natureza no reino pré-humano, passando por vários reinos e estágios até aqui ignorados por muitos e apontarmos no reino mental. Isso é, nós remontamos à fonte geratriz das forças das substâncias criadoras que movimentam e mantêm o funcionamento harmônico do universo psicofísico e dos demais reinos da natureza. Disse-nos Jesus:
Vós sois o sal da terra e sereis a luz do mundo. Laboremos para que brilhe a nossa luz, pois tudo que fizemos a esses irmãos mais pequeninos é a nós mesmos que estaremos fazendo em primeiro lugar. Posteriormente, projetaremos por meio de nossos exemplos e toda a extensão do cosmos os resultados do trabalho perene da nossa própria consciência. A colheita será sempre semelhante à sementeira escolhida e à lavoura cultivada. O espírito é semelhante a um campo, cuja consciência é um agricultor. Nós ficamos por aqui. Até o capítulo 7.